Oi, boa noite, gente. Esperar a Camila chegar e solicitar aqui. Aê, deu certo. Oi, Lu. Boa noite, Cami. Prazer te ter aqui. Ai, coisa boa poder falar contigo numa sexta-feira aí, né, de especial pra gente. Feliz, Cami, começar te apresentando para a galera que não te conhece. Me conte um pouco sobre você, sobre sua trajetória mágica até aqui, sobre o seu trabalho. Pois bem, então, eu sempre começo lá dos primórdios quando essa pergunta surge, porque eu fui uma criança muito mística e holística, assim, né? Eu era uma criança que, em vez de brincar de boneca, eu brincava de pedra, porque eu nasci na Serra Gaúcha, né? E aqui no Rio Grande do Sul, tradicionalmente, tem um município que chama Ametista do Sul, por exemplo, que tem, né? Claro, a gente entra toda naquela questão da exploração da pedra e tal, mas enfim, não é nesse campo que eu quero entrar, né? É só porque eu gostava muito, assim, de brincar com pedra e eu sempre me interessei muito por chás e a natureza. Meu pai me levava num parque que tem aqui, que é o Parque do Caracol, que tem uma cachoeira enorme lá, muito famoso, né, no Brasil inteiro. E isso sempre me chamou a atenção, assim. Só que aí depois a vida adulta atropela a gente, né? E a gente vai deixando isso um pouco de lado, né? Assumindo as responsabilidades dessa vida corrida de ter que sobreviver e trabalhar. Então, esse resgate da bruxaria e das ervas, né, propriamente dito na minha vida, é, ali quando eu tinha mais ou menos uns 18, 19 anos, eu comprei o meu primeiro baralho de tarô, porque eu achava aquilo muito misterioso, assim, e eu queria entender como que era. E tu sabe que na nossa época, que a gente já é de uma época um pouquinho mais que tudo era mato, né? Não tinha assim essa disponibilidade de livros e de informação que a gente tem hoje, né? Então eu lembro Fora que o assim, tabu, né, para você conseguir acessar alguma coisa. total. Então eu lembro assim que eu me encantei pela primeira vez que eu peguei um livro da Laurica Bott na minha mão, que era aquele Poder da Bruxa, eu acho. Não sei. Enfim, a Laurie é uma das bruxas mais famosas aí do mundo, né? E, cara, eu li aquilo assim, meio assim, nossa, mas será que isso é mesmo? Assim, porque também, né, cresci numa família muito católica, fui obrigada a fazer catequese, né, como muitos de nós tiveram que fazer. Eu fui expulsa do catecismo. Eu lembro que eu só ia lá para dar risada, a menina achava tudo engraçado. E aí eles também não gostavam muito de mim, assim, mas, né. Passei parecido. Meu pai meio que me obrigava a ir na igreja católica com ele. E na igreja que a gente ia era aquela bem tradicionalzinha antiga, os domingos, e tinha uma salinha que o padre levava a galera para fazer aquela confissão e tal, e era o mesmo lugar que onde ficavam as hostias e o Sim, vinho. E eu tinha uma brilhante amiga que tinha uma ideia maravilhosa, então todo domingo a gente surrupiava a hóstia e vinho e achava o máximo. E ai, depois do catecismo eu não conseguia prestar atenção, então não, foi só ladeira abaixo, não deu certo. eu acho que quando é para ser não adianta, né? A gente já tem essa vertente mais assim. Não tem a ver, tem a ver com revolta, tem a ver, eu acho que com questionamento, né? Eu lembro assim que eu tive também uma criação muito restrita e muito rígida. Então, o meu pai, ele sempre me dizia, quando eu perguntava, por exemplo, eu posso ir em tal lugar? E ele me dizia não. E eu dizia, mas por quê? E ele me dizia, porque eu não quero. E, cara, aquilo não é uma resposta. Como assim tu não quer? Mas por que tu não quer? Eu não quero. Qual o E eu sentido, né? E eu acho que isso me ajudou a ser tão curiosa como eu sou hoje, porque eu sempre estou em busca de respostas e de mais perguntas. E cada vez que eu vou em uma resposta, eu acho mais 20 perguntas, e eu acho que essa é a beleza da vida, sai ficar sempre perguntando. Aí eu também amo questionar tudo. Cami, começando nas perguntas,
Sim. Como perfumes, sabonetes, cremes, loções, todos esses produtos que você traz dentro de um contexto não só alquímico, né, na essência alquímica ali, científica, mas também na ciência da bruxaria, como eles atuam? Como é esse processo? Bom, Lu, eu gosto sempre de dizer, assim, que para mim, né, eu sei que tem muita gente que não acredita nessa questão de que planta tem consciência, né? As Sim, pessoas acham, assim, que a consciência é restrita para os humanos, alguns acham que os animais têm, outros acham que não, mas enfim. Dentro do que eu estudo e dentro da minha caminhada, dentro da perfumaria principalmente, eu trabalho em parceria com as plantas, entendendo a personalidade de cada uma delas, né? Dito isso, sempre que a gente faz um perfume com óleos essenciais, o óleo essencial ele é considerado a alma da planta, né? É aquilo sim. que a alma, a planta oferece do seu melhor para que a gente consuma ou ela desenvolve isso como um mecanismo de defesa na natureza ou como um mecanismo de atração de polinizadores na natureza, no caso das flores, né? Mas no caso da gente, a gente está utilizando a alma da planta para trazer um benefício para a gente mesmo, né? Então, na minha visão, a diferença entre um perfume industrial e um perfume natural, por exemplo, um perfume mágico, é que, para mim, o perfume natural ele é um perfume que comunica do corpo para dentro. Sim. Porque eu vou estar colocando aquele aroma em mim e eu vou estar passando uma mensagem que os óleos essenciais me ajudam a eu me sentir melhor comigo mesma, a eu despertar uma potência que eu quero naquele momento. Porque a gente, sempre quando eu atendo uma pessoa para fazer um perfume personalizado, eu sempre peço para que ela me passe as intenções dela para o momento, né? Sim, sim. Enquanto o perfume da indústria, ele é um perfume do corpo para fora. Eu quero passar uma mensagem que hoje em dia, na minha opinião, é muito errada, assim, porque o marketing da indústria da perfumaria, eles estabelecem padrões, assim, que acabam domesticando o nosso olfato. Então, por exemplo, perfume de rica. Poxa, perfume, para você se sentir uma mulher poderosa. Daí, perfume de masculino, daí parece assim que tem certas categorias. Ah, amadeirado é perfume de homem. Mas quem é que Exato. disse, né? Flor é perfume de mulherzinha. Daí se tu atende um homem e tu diz assim, e tu dá uma flor para ele cheirar e tal. Quando a gente faz teste olfativo, né? É às cegas. Então a pessoa senta aqui na minha mesa, ela não sabe o que ela tá cheirando. Justamente porque o nosso olfato ele é muito domesticado, né? Então a pessoa já tem na mente dela que rosa é coisa de mulher. Então, Deus, como é que eu vou gostar de Sim. rosa, né? Então eu dou os óleos essenciais para a pessoa cheirar, ela não sabe o que ela tá cheirando. E daí E no nem imagino o final, que vai acontecer nesse processo, né, Cami? Que eu acho assim, quando há uma padronização, principalmente nesse desculpa o barulho, que aqui é uma maravilha opa, barulhenta. imagina, menina. Quando existe esse processo comercial, assim, ai, todo mundo vai usar aquele perfume novo da marca famosa, para não ficar citando um e outro, e acaba Uhum. todo mundo com aquele mesmo cheiro, e as pessoas não entendem que aquilo vibra uma vibração no coletivo também, que vai estar todo mundo naquela frequência. Sem dúvida. E isso é uma coisa tão enraizada na sociedade, Lu, porque tem pesquisadores que falam sobre isso, né? Sobre a questão assim de se. Por exemplo, eu gosto muito dos perfumes mais antigos, aqueles assim que tinham aquele atalcado, assim, aquela coisa. E isso entra numa categoria de perfume de velha, né? Sim, Porque verdade. porque parece assim que uma pessoa de 29 anos não pode usar um Shalimar, que seja, que é bem famoso e que tem esse fundão de talco, assim, sabe? Então, essas categorias, elas servem muito para que a gente fique sempre aprisionado dentro de umas caixinhas, assim, né? Sim. Porque isso é cheiro de mulher bem-sucedida. Quem é que disse, Como que né? vai determinar esse fator, né?
Exato, então a perfumaria natural, eu acho que ela tem que ser pensada para romper um pouco com esses estereótipos, sabe? Para pensar um pouco mais sobre o que, que aquele perfume comunica para ti, né? E essa questão da personalidade e da consciência que as plantas têm, né? Que faz muito parte do meu trabalho, é de entender que, por exemplo, vou citar um exemplo, né? Dois exemplos de plantas que são bem, entre aspas, nervosas, né? Arruda e canela, vamos dizer. Nossa, são umas assim, fogo no parquinho, canela e arruda, né? Aí eu vou pensar assim, a pessoa sentou aqui na minha frente e eu tô vendo pela anamnese e pelo teste olfativo que ela é uma pessoa que está precisando trabalhar mais com o elemento fogo. Eu vou botar canela no perfume dela se ela gosta do cheiro de canela. Só que eu tenho que ter consciência do quanto de canela eu posso oferecer para aquela pessoa naquele momento. Porque Perfeito. às vezes ela está precisando daquilo, mas nem ela sabe que ela. E às vezes ela não vai dar conta. Então, Não o que, vai que vai comportar acontecer? o que a energia vai trazer, né? Eu Até me vou trabalhar. arrepio um pouco de falar, porque tem muita gente que acredita assim: olha, eu vou comprar essa essência, tal e tal essência, e aí eu vou misturar e colocar um fixador e vira uma salada mista. Pode ficar cheiroso? Pode, mas o que isso vai transformar a longo prazo? Exatamente. E tem também essa questão, né, de que assim, eu bato muito na tecla do natural, porque é o minha ferramenta de trabalho, né? E eu não estou dizendo aqui que eu não utilizo os perfumes da indústria. Não, eu tenho vários perfumes, né? Enquanto perfumista, eu gosto de colecionar, eu tenho uns que eu gosto do frasco, né? Aquela coisa assim. E antes mesmo de eu começar a trabalhar com os óleos essenciais, eu já usava perfumes, né? Então, eu sei que eles são mais acessíveis e que eles são o que as pessoas mais utilizam. Só que quando a gente está falando em questão de plantas, a gente fala na questão da energia que a planta vai te trazer também, né? Sim. Que isso também está imbuído nos perfumes que são feitos com óleos essenciais e tinturas de ervas, por exemplo, né? Então, eu vou trabalhar com plantas tentando equilibrar os quatro elementos da natureza, com tinturas de ervas que abordem os quatro elementos, ou eu vou focar um pouco mais em um elemento quando eu vejo que a pessoa está precisando mais dele, ou também baixar um pouco, né? Eu não vou atender uma pessoa totalmente no meio de um caos mental, não sabendo o que fazer, uma pessoa que está brigando com todo mundo e botar canela no perfume dela. Não, não vou. Eu vou botar ali um alecrim para dar uma clareada nas ideias, né? Vou colocar ali bastante lavanda para dar uma baixada ali, trazer um pouco de elemento ar, né? Trazer um pouco de lavar um pouco essas emoções para trabalhar também com um pouco do elemento água para dar uma baixada nesse fogo. Então, tudo isso são coisas que a gente vai ajustando quando a gente faz um perfume personalizado, por exemplo, né? E faz total diferença, né? Gente, para quem não sabe, a Cami andou perfumando a gente aqui em casa. E, cara, é muito diferente você usar um perfume assim, pop, né? O Claudio, principalmente, que ele tinha um específico que usava há vários anos. E hoje, quando ele passa esse perfume, eu até brinco com ele, falo, olha, tá diferente, o cheiro tá diferente. E as pessoas percebem também. Enquanto. Aí ele comentando, amo. Enquanto Ai, assim, magistas, a gente percebe que a frequência também muda. Igual quando ele se arruma todo lá bonitinho para atender e tal, passa o perfume, a energia dá um upgrade, dá uma mudada, dá uma transformada. e também, né, Lu, porque assim, quando a gente, na minha metodologia de trabalho, eu utilizo muito outros tipos de correspondências, né? Porque a gente, enquanto bruxa, a gente sabe que o quanto mais correspondências a gente coloca, é como um bolo, né? Tu segue ali a receita e tal, mas de repente tu quer colocar uma outra coisinha, uma pitadinha disso, uma pitadinha daquilo. Tu sempre tem que saber o que é que tu tá colocando, obviamente, né? Então, Sim. quando eu faço um perfume personalizado, eu coloco outras camadas nele, né? Eu coloco. Eu sempre peço a data de nascimento com horário para gerar o mapa natal da pessoa, para entender qual energia estava rolando ali naquele momento, né? No primeiro sopro de vida da pessoa, sob qual energia ela nasceu, né?
Com base Sim, nisso, eu também pego o horário magia planetária, né? Trabalhar com magia planetária. Então, eu quero trabalhar com uma energia mais voltada para o feminino, eu vou trabalhar em dias de Vênus. Eu preciso de um perfume de proteção, de mais assim, para criar um campo energético de proteção. Eu vou trabalhar com Marte, ou dependendo, eu vou trabalhar com Saturno, dependendo do tipo, né? Então, eu vou escolher ervas, vou escolher dia, hora, e eu também perfeito. vou usar as ferramentas de magia planetária para a gente gerar o mapa da hora que esse perfume vai ser feito, né? E tem Ah, toda uma combinação, né? tem toda uma combinação, é uma sequência de camadas. E daí, por exemplo, eu vou fazer um perfume para uma pessoa que está precisando de ganhar autoconfiança, amor próprio, uma mulher que não está se sentindo muito legal com ela mesma, ela quer se sentir mais feminina, mais assim, melhor com ela mesma. Vou trabalhar no campo de Vênus, né? Obviamente. Só que eu também vou fazer a consagração daquele perfume durante 7 dias consecutivos, que é a Sim. numerologia relacionada com aquele planeta, né? É todo Então, um processo, né? O é um Camila processo. comentou aqui que assim é um perfume especial para cada ocasião da vida. Isso me surgiu uma dúvida. Por exemplo, suponhamos que uma noiva te procure, olha, eu vou casar tal data em tal lugar. Isso gera uma correspondência para você criar uma essência própria para aquele momento? Com certeza. Existe uma história famosíssima, assim, né, no mundo da perfumaria, mais antigamente, que é a história de Catarina de Médici, né? Catarina de Médici, ela foi casar com o rei da França, né? E ela seria, então, a rainha da França. E o que ela ganhou de presente de casamento foi um perfume que ele é chamado de Aqua de la Regina, né? E ele é reproduzido pela farmacêutica Santa Maria de Novella, em Firenze, que é onde ele foi produzido. Ele é feito até hoje. E Que ele virou um legal. ícone da perfumaria. E ele foi um presente dado para ela. E aquele perfume foi um perfume que ela usou durante a vida dela inteira, praticamente. Assim, ele era uma assinatura olfativa da Catarina, né? Virou uma Ela marca própria, né? Uma ficou como identidade uma quase marca. viva. Exatamente. Então, como cada perfume natural ele é único, a gente pode fazer ele para uma ocasião específica. Eu tenho clientes, por exemplo, já atendi mulheres que fizeram um perfume comigo numa época e depois de meses ou até anos acabaram fazendo e o perfume foi totalmente diferente, porque a nossa vida é dinâmica. Ela vai mudando, né? Em um momento tu tá precisando de mais coragem, determinação, iniciativa. Pode ser que num outro momento, daqui a uns 3 anos, por causa de toda a coragem, determinação e iniciativa que tu teve, tu esteja exausta, muito cansada, precisando dar uma baixada e uma descansada, o teu perfume vai ser outro, né? E isso vai Então, se transformando gradualmente, né? Você tocou um ponto importante sobre os horários planetários, que assim, a gente dentro de magia já trabalha esse aspecto. E eu sim. vou te fazer uma pergunta acerca dos horários das ervas. Tem um horário específico para você colher determinadas ervas? Já vi que você colhe e faz uma essência natural, faz ali a tintura das suas próprias mãos. Como seria esse processo de colher as ervas nos horários específicos? Então, dentro das correspondências de magia planetária, existe as ervas, elas são atribuídas aos 7 grandes planetas, né? Então, é claro que essas correspondências a gente encontra em livros, em grimórios antigos e tudo mais. Existem plantas que têm uma correspondência primordial e outras secundárias. Então, assim, é um Sim. assunto muito amplo, né, e muito vasto, que às vezes em uma literatura tu acha que a Arruda é de Marte, e em outra literatura tu acha que a Arruda é de Saturno, né? Enfim, então quando a gente vai colher uma erva, da maneira como eu trabalho, eu levo em consideração os dias da magia planetária, se eu quiser, né? Colher, por exemplo, uma artemisia, que é uma erva tradicionalmente da lua. Eu vou, se eu tiver acesso a uma planta, a uma artemisia fresca, eu vou colher ela numa lua, né? Eu vou dar preferência para colher ela de noite, porque ela é relacionada com a lua, né? Só que a questão é que hoje em dia a maioria de nós é bruxa de apartamento, né? Sim. Tem muito essa questão. Então, às vezes, eu consigo, por exemplo, fazer, aqui na região onde eu moro,
ainda tem, assim, fruteira que vende erva fresca, né? Tem, mas não tem mercado, por exemplo, que são aqueles mercados grandes de que, como tem em É, São aqui Paulo, no como Rio é tem, só na capital. né? E aquilo, assim, nossa, né, o sonho de bruxa, tu ir num mercado e poder colher, encontrar as ervas ali para tu fazer. Só que hoje, infelizmente, nessa dinâmica de vida que a gente tem, muitas vezes a gente tem que fazer a erva que a gente compra no pacotinho, né? Ou a gente compra a granel, ela já tá seca e tal. Muito dificilmente a gente tem acesso a muitas ervas. A gente tem mais as mais tradicionais, né? Alecrim, manjericão, sálvia, que são coisas que são usadas também como temperos, que dá para a gente ter em casa plantado, ou a maioria das nossas vós, ou mães, ou até a gente mesmo tem, né? Então, quando vai colher, eu sempre busco essa correspondência, mas principalmente eu acho que a gente precisa levar em consideração nas tradições antigas, né, de fitoterapia e da própria farmaqueia, que é um conceito grego, né? Eles diziam que a mão de quem manipula também determina a qualidade daquela planta, de como ela vai responder a ti, né? Então é um trabalho conjunto. Então, eu nunca boto mão em planta ou em perfume, ou em nada que eu tenha para fazer se eu tô com uma energia muito cagada, assim. Não boto. Interessante. Cara, se eu É, quando eu estava começo... engateando em magia, o Cláudio me ensinou algo muito interessante, né? Que o Cláudio já tinha assim, alguns anos ali de prática. Ele falou: olha, a planta tem vida. Não é só lá e você pegar de qualquer jeito e sair cortando. Tipo, pede licença para a planta, pede licença para aquilo que está correspondendo Com ali, pega com certeza. carinho, cuida Sim. com carinho, não joga de qualquer jeito, que eu tinha mania de ir lá no pezinho e arrancava. Ele, É, não, é assim. uma coisa que eu também acho que é legal a gente levar em consideração, sendo que a gente está trabalhando com um ser vivo, né? Que está fazendo uma. Eu acredito muito nisso, né? Eu nunca digo assim, eu vou usar Artemisia. Não, eu vou colaborar com Artemisia, né? Eu vou trabalhar com Artemisia. Então, se eu tenho a possibilidade de ir lá e colher uma Artemisia fresca, eu vou colher num horário que eu achar adequado, no momento em que eu tiver, né? Vou fazer esse agradecimento, pedir uma licença lá para minha amiga, planta e tudo mais, conversar com ela, né? E também colher somente o que eu vou precisar, né? Eu nunca chego numa planta e atoro fora um galho inteiro que eu vá deixar jogado ou que Interessante. eu vá botar fora, entre aspas, depois, né? Então, eu tento pegar florzinhas, né? Que nem foi o último perfume de jasmim que eu fiz. Eu passei 90 dias enflorando uma pomada, um óleo de coco, né? Todo santo dia, no mesmo entardecer lá, que é quando o jasmim tá mais pungente, né? Ou bem no início da manhã, bem cedinho, ou no cair da tardinha, assim, eu ia lá, colhia 50 florzinhas do meu jasmim, porque era o que cabia no potinho que eu estava fazendo a enflorragem, que é um processo Legal. antigo, né? Todo santo dia. Então, eu colhi muito mais do que 1000 florzinhas para fazer aquela pomada, para fazer um jasmim. E isso é uma coisa que dá uma única vez no ano. O meu jasmim só floresce uma vez por ano. Então, é E é uma coisa que super eu só vou cheiroso, conseguir. né? E é uma coisa que eu só vou conseguir fazer de novo só no ano que vem. E depois no outro ano, né? Então é um processo ritualístico a questão do nosso trabalho com a planta, né? Na maneira como eu enxergo. Eu não consigo ver ela como uma coisa que eu uso ou uma coisa que eu simplesmente trabalho. Não, eu colaboro. Elas colaboram com o meu trabalho. Eu sou ferramenta, né? Não é uma Desse... banalidade ali, né? A planta tá só Não, servindo, tem uma troca. Você falou do exato. jasmim, eu achei muito interessante. Quando eu era mais nova, tinha uma árvore aqui próximo da minha casa que chamava Quaresmeira. E aquilo Sim. tinha um cheiro Aham. maravilhoso. E eu tentei de tudo quanto é jeito achar uma muda dessa planta que eu queria porque queria plantar lá no sítio, mas eu não acho mais. Tu vê. Aqui na região tem muitas. Ai, que fantástico. É. Cami, falando sobre ervas que curam, quais são as mais usadas e que às vezes as pessoas usam sem até um conhecimento assim mais técnico, mais profundo, aquelas plantas do dia a dia que estão fazendo um processo curativo importante e as pessoas não estão dando conta, como no caso da lavanda, né? A descoberta ali da homeopatia, aquele Sim. princípio todo, as pessoas não tinham noção das propriedades, da efetividade daquilo.
Então, Lu, eu sou do tipo assim, eu sei que depois a gente vai falar mais um pouco sobre questão de veneno e tudo mais, né? Para mim, toda erva é curativa, né? Eu sou discípula do Paracelso, que dizia que a questão está na dose, né? A diferença entre o remédio e o veneno, ela está na dose. Então, no meu entendimento, todas as ervas são capazes de serem tóxicas ou capazes de serem curativas. É óbvio que algumas têm um potencial tóxico muito escancarado e muito alto, né? Mas uma camomila, por exemplo, que é tida ali como uma erva de fazer chazinho de criança, né? Ah, a gente dá para beber quando tá com cólica ou toma quando tá nervoso e tal. Camomila em altas concentrações, existe um tipo de camomila, que é a camomila azul, também conhecida como camomila alemã, que em alta concentração ela pode te sedar e te deixar em coma. E é Caramba. camomila, que em teoria é uma coisa segura. Então, essa coisa da gente lidar com ervas, eu acho que no imaginário popular as pessoas têm muito essa ideia de que se é natural não faz mal. E não é Exato. por aí. Não é por aí. Tu tem que sempre buscar fontes seguras, né, de informação e para saber com qual substância aquela erva que tu tá trabalhando, né? É claro que essas mais tradicionais, como, sei lá, erva cidreira, erva doce, a própria camomila ou a própria lavanda, elas têm essas propriedades mais calmantes ou relaxantes e tudo mais, que as pessoas podem fazer uso seguro tomando chá e tudo mais, né? Só que elas também carregam outros tipos de energia, né? Falando da parte não só da medicina para o corpo físico, mas também para o campo espiritual e energético, porque toda planta carrega essas coisas também, né? Ela E vai tem manifestar de uma forma ou outra, né? Você tendo consciência ou não, a energia se manifesta. vai se manifestar, né? Então eu acho que para quem tem interesse nessa parte de ervas, é muito legal a gente estudar essa parte tanto das propriedades físicas, né, para o corpo físico, para alguma dor, para alguma alergia, para alguma dor de Sim, cabeça, enfim, interessante. mas também para a parte da energia, né? Eu acho isso fantástico, assim. Então, Isso é muito essas. curioso. A minha filha, quando nasceu, ela teve uma série assim, de alergia muito séria. E minha mãe tem na live, minha mãe deve lembrar disso. E nada curava. Ela fez esse acompanhamento com dermatologistas maravilhosos. Enfim, não estava adiantando. Minha mãe descobriu um homeopata que fez uma vacina. Não sei como é esse processo dele, mas com o princípio da banana. A menina simplesmente nunca mais teve alergia nenhuma, assim, curou, Olha que zerou incrível, tudo. Ia ter que né? usar bombinha para asma e tudo mais. Assim, simplesmente curou depois do tratamento. Não, e isso é uma coisa muito fantástica, porque da onde que tu vai pensar, né? Poxa, banana, né? Essa aí tu tá me contando uma coisa nova, eu também não sabia que banana podia ajudar com alergia. Mas a gente lá em casa, a gente curou uma queimadura, meu falecido marido, ele encostou assim a perna num cano de moto e ele teve uma queimadura terrível, assim, que pomada nenhuma de farmácia curou e a gente curou com casca de banana. Tem alguma Fantástico. coisa ali naquela gominha, assim, a gente raspava e passava, assim, deixava como se fosse um emplastro, né? Junto com babosa e casca de banana, e aquilo simplesmente curou. Então, assim, também eu acho muito importante, né, Lu, que a gente fale sobre. Eu acho que esses conhecimentos de ervas, a gente consegue encontrar eles nos livros, né? Consegue encontrar em literatura e tal, mas esses conhecimentos, eles estão com os antigos, assim, sabe? Total. Eles estão com as mulheres que são rezadeiras, que são benzedeiras, que são, sabe assim, com vó, com tia, até mesmo com a galera que faz parte daquele pessoal que faz remédio na igreja católica lá, que é pastoral da saúde, que a minha tia Sim, frequentava e tal. sim. Essa gente sabe manipular a erva, sabe? Então, assim, eu acho que e outra, povos originários, né? Aqui na cidade onde eu moro, existe um processo de retomada de terra indígena, né?
E eu podendo, eu tô sempre perguntando assim, claro que sem ser invasiva, né? Porque eu não quero roubar um conhecimento, eu não quero me apropriar de um conhecimento e tudo mais. Mas o conhecimento de ervas, de remédios e de coisas tá com os antigos, assim. Então a E até um gente. resgate ancestral, né? Isso é muito curioso. Eu sou descendente por parte de pai, né? De africano e de índio aimoré. E tem hora que eu passo e, cara, assim, eles têm tanto conhecimento, e eu me acho tão limitada nesses conhecimentos de propriedades, de o que cura, o que não cura. Eles sabiam fazer veneno, tipo, com, olha, a erva Aham, natural. Não que eu queira matar ninguém, tá, gente? Mas, assim, o nível de sim, conhecimento profundo. é. Aqui na cidade tinha um homem que chamava Joel Raizeiro. Você Ah, chegava na lojinha dele, eu tô com isso, 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 isso. Ele fazia uma mistureba lá, ó, toma aqui seu chá, você vai melhorar. E funcionava. ai, cara, tu sabe que esse é o sonho da minha vida, ter uma lojinha de mistureba, assim, para atender as pessoas, né? Infelizmente, Fantástico. infelizmente a legislação no Brasil, ela é muito retrógrada, né? Então ela não permite que a gente faça esse tipo de coisa, mas quem sabe, né? Aos pouquinhos vamos avançando. Vai desbravando também, né? Sim, Ficamos entrando em ervas perigosas, tem todo aquele mistério, por exemplo, da mandrágora, disso, daquilo. Como sim. essas ervas teoricamente perigosas, né, no conhecimento público, podem atuar de uma forma positiva, como o caso, por exemplo, da cicuta, que é filosófico, histórico, um marco imenso. Lu, então, eu acho, é isso que eu tava falando, sabe? Eu acho que todas as ervas, elas têm o potencial da luz e da sombra, né? Eu realmente acredito. Obviamente, essas muito conhecidas, né, por serem tóxicas e serem venenosas e serem mortais, elas têm que ser apreciadas, né? E elas têm que ser respeitadas e entendidas com muito mais parcimônia do que uma erva que a gente usa no nosso cotidiano para colocar na comida ou para fazer um chá, né? Eu acho que as venenosas elas atuam num campo assim de nos ensinar um pouco sobre a questão de limites, né? Sim. Porque, como eu falei, eu acredito muito nessa questão da personalidade das plantas e das energias que elas carregam, né? Então, eu acho que essas plantas mais que a gente usa no dia a dia, assim, camomila, calêndula, lavanda, erva doce, né? As mais ordinárias, por assim dizer, né? Elas trabalham num campo mais linear, assim, que vai mais pro lado da harmonia, assim, a harmonização das coisas. E as ervas tóxicas, na minha opinião, elas trabalham no campo da ruptura. Porque as tóxicas, elas limitam, elas estão no limiar, né? Elas estão ali no limiar entre a luz, entre o ajudar e entre o matar, entre o fazer bem e o fazer mal. E isso vem também muito de um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de farmaqueia, o grego, né? Que era um conceito ele não tem muito uma explicação assim na nossa língua e no Ocidente, por assim dizer, mas era um trabalho que misturava assim veneno com feitiçaria, com remédio. A pessoa, né, que operava as ervas, assim, que era farmaques, os homens e não farmacon era o composto químico que cada planta tinha, né? E aí existiam as pessoas que manipulavam. Elas sabiam que o respeito que elas precisavam ter por essas que são mais consideradas tóxicas, né? Sabiam que elas não podiam consumir integralmente aquela erva, mas elas acabavam trabalhando ela de outras maneiras. Então, vamos dizer, uma muito famosa, assim, que é a família das solanáceas, né? Que é belladonna, por exemplo, né? Sim, A sim. famosa... E também as daturas, né? A famosa trombeta de anjo e tal, que tem pessoas que tomam chá de trombeta, fica maluco e tal. Isso realmente acontece porque os alcaloides, né? Que são essas substâncias químicas ligadas aos enteógenos e tal, elas são muito potentes em miligramas dessas ervas, né? Então, assim, são ervas que a gente pode trabalhar com muito cuidado e com muito estudo, né? Porque conhecimento em primeiro lugar,
para trabalhar com qualquer tipo de erva, mas com essas tóxicas principalmente, né? Porque tu Sim. pode, por exemplo, fazer. Tu não vai ingerir uma planta tóxica, né? Porque tu não sabe o que é que vai te acontecer. Tu pode ingerir uma planta tóxica para ter uma viagem e tal, e tu pode não voltar. Às vezes pode acontecer de dar um tipo de reação alérgica numa pessoa, que em outra pode não acontecer e tal. Então, assim, eu jamais faria, nem nunca farei apologia a usar ervas tóxicas para consumo, né? Sim, Mas sim. mas tu pode trabalhar com a planta, como eu falei, a planta ela tem energia, tu pode trabalhar com a energia daquela planta, né? Tu pode, sei lá, se tem trombeta de anjo é uma erva que assim, ó, estatisticamente é proibida no Brasil, né? Eu Mas nem eu mesmo sabia. é proibida, mas eu mesmo tenho um pezinho de trombeta de anjo que eu fiz pegar de galho numa que eu roubei lá adiante, lá mais perto. Não roubei, eu pedi. Era uma senhora que tinha, eu bati lá na casa dela e disse: posso quebrar um galinho da sua. E ela, claro, minha filha, pode. Aí eu cheguei em casa, né? Lidei com ela com luva, despetalei tudo assim, né? Tirei, botei num galho. Cara, levou meses para aquilo enraizar. Eu pensei, isso nunca vai enraizar. Ah, não vai. Eu ia todo dia ali, nada, nada, nada. Só trocando a água, botando do salzinho, assim. Cara, eu levei, acho que assim, ó, na boa, eu levei uns 4 meses com aquele galho dentro. Até que E um belo dia, pegou. assim, eu não sei, eu acho que eu assim, abstraí e aí, quando eu acho que eu parei de botar aquela expectativa em cima da coitada da planta, um belo dia eu fui lá, tinha assim, nossa, esqueci de trocar a água da minha. De quando vê, tinha 4 raízes, assim, eu falei, danadinha, Que legal. Nossa, eu danadinha. passei isso muito parecido com louro. Lá no sítio tem um pé de louro assim gigantesco. E eu queria fazer mudinha para plantar mais árvorezinhas de louro. Eu nem sabia que a árvore ficava tão imensa. É, E eu falei com o meu professor de agrofloresta, falei, cara, como que eu faço esse processo? Aí ele deu várias dicas, corta de tal forma, tal coisa coloca no álcool, tal coisa coloca na água e coloca na terra. Eu tentei tudo e não adiantou nada. Não nada. consegui fazer pegar. Mas já consegui fazer pegar um obi, você acredita? Oh! Nasceu um obi, ficou deste tamanho. Depois morreu, que eu escangalhei a energia, ele foi junto, tadinho, mas eu fiz nascer um obi. Mas tu sabe que eu acho, Lu, que também tem algumas plantas que a gente consegue trabalhar melhor com elas e outras não. Eu Faz acho que é sentido. aquela coisa assim, sabe assim, aquela frase assim, muito. Ai, o meu santo bate com essa planta. Tem algumas que a gente não consegue. Eu, por exemplo, né? Não é que eu não goste de gerânio. Eu não tenho nada contra gerânio, mas eu não vou bem com gerânio, né? E Não gerânio encaixa. é uma planta tão relacionada a feminino, né? A, a questões de desentravar, fluidez, de elemento água e tal, ela é totalmente ligada com o feminino. Eu, né, a mais feminista do rolê e tal, eu não me acerto com gerânio. Eu faço perfume com gerânio, eu acho assim. E aí, às vezes, eu dou para as pessoas cheirarem, meu Deus, que cheiro bom e tal. Sabe? Então, e tá tudo bem, eu vou continuar trabalhando com ele e tal, mas ele não é a primeira coisa. Então eu acredito nisso, sabe? Eu acho assim, Vai a muito na planta questão de sintonia, né? total, total. E em relação também a essa coisa das plantas mais tóxicas, eu acho que a gente também tem que ter a sabedoria de que usar, né, usar uma planta não necessariamente significa consumir. A gente Verdade. pode usar a energia da planta de outros jeitos, né? A gente pode cultivar ela no nosso quintal, conversar com ela e pedir para que ela estabeleça um campo de energia aqui para minha casa, né? No caso de uma planta tóxica, ela pode matar uma pessoa, mas ela também pode matar uma energia ruim que uma pessoa tá mandando para ti, entendeu? Perfeito. Então tem o campo da luz e sombra nas tóxicas que eu acho assim maravilhoso de trabalhar, sabe? Eu adoro estudar planta venenosa, tóxica, eu tô sempre lendo a respeito disso. Eu acho um campo de conhecimento assim, eu queria muito, assim. E Eu atrai acho. bastante, né? Como falando em toxicidade, tá muito popular agora a questão assim, ai, compre o sabonete de enxofre para espinha, para pele, parará e parará.
E a gente sabe, se a gente colocar um enxofre numa vela no caldeirão, vai se dar mal, não vai ser legal. O uso prolongado desse sabonete, ou até a construção desse sabonete, que a gente não sabe qual princípio que ele foi feito, manipulado ali em amplo comércio, pode implicar em quê para quem está usando? Ai, Lu, as coisas da indústria, elas são sempre muito... elas são perigosas no campo de... dessa coisa, quando uma coisa fica muito, muito popular e muito famosa, assim, porque eu também acho que cada tipo de pele, cada tipo de caso é um caso, né? Então, eu não posso afirmar 100%, mesmo que eu faça, vamos dizer, eu faço um sabonete de argila verde, tá? Eu Sim, não posso afirmar 100% que uma argila verde vai ser, em todos os casos, eficiente para tratar uma pele oleosa de uma pessoa. Pode ser que uma pessoa tenha bons resultados. A gente tem, assim, estudos, né, científicos e o campo da ciência está aí para fazer testes e para divulgar resultados em que X porcentagem das pessoas, uma grande porcentagem das pessoas, teve, né, bons resultados usando esse tipo de ativo. Mas isso não significa que vai ser bom para todo mundo, né? Mesmo que tenha exato. sido bom para a maioria. Sempre tem pessoas que podem desenvolver uma alergia com aquele tipo de substância. Sempre tem pessoas que têm peles muito sensíveis, que têm propensão para dermatite ou propensão para alergias de todas as espécies, né? Então, enxofre, nossa, assim, eu, enquanto formuladora, né? Eu formulo as minhas coisas seguindo os manuais fitoterápicos de Anvisa, seguindo as normativas de literaturas confiáveis que eu estudo e que eu pesquiso. Então, se eu for fazer um sabonete de enxofre, por exemplo, vamos dizer, tá? Eu vou lá e eu vou pesquisar qual é a porcentagem máxima de enxofre que eu posso colocar naquele produto, né? Se diz lá na farmacopeia brasileira, ou se diz lá no livro que eu estou seguindo, ou se diz lá na literatura que eu tô embasada, porque ela é fundamentada, que só dá para usar 1% disso na fórmula, eu não vou dar uma de louca e vou botar 1,5 porque eu acho que vai ser mais eficiente. Não pega nada, né? E Não vai dar uma é elevação natural, não ali, faz né? mal. Não, né? Então, eu acho que tudo vai da questão da fórmula, né? Só que esse campo da cosmética no Brasil, ela é uma coisa muito nebulosa, assim, porque tem muitos cosméticos, mesmo da indústria, que passam por testes e que passam por supostas certificações e tal, não dizem todos os ingredientes no seu rótulo, porque no Brasil Verdade. ainda não é obrigatório. Na Europa e nos Estados Unidos é obrigatório tu colocar nomenclatura pelo INCE Name, né? O INCE é um índice da nomenclatura mundial que tu tem que usar o nome científico da planta, né? Da planta, do componente, para que a pessoa que vai lá num cadastro mundial de produtos relacionados à cosmética, ela vai digitar aquele nome ali, né? Tocoferol, por exemplo, que é vitamina E, né? Sim. Cientificamente falando, cosmetiquês. Ela vai digitar lá tocoferol, ela vai descobrir, vitamina E. Mas a gente ainda compra muitas coisas, mesmo da indústria, no Brasil, que não tem a composição completa, né? E isso deveria ser melhor regulamentado. Isso está num caminho, está num processo de regulamentação, né? E Os essa falta de naturais. regulamentação acaba gerando muito engano, né? Hoje tem assim, um marketing muito pesado acerca, ai, suplementa isso, suplementa aquilo. E o que eles usam lá na divulgação é, ai, cientificamente é tal coisa. Mas as pessoas não entendem que um estudo científico, às vezes foi feito ali uma quantificação, uma qualificação com 10, um grupo de 10, 30 pessoas, que é um número muito limitado perante todo aquele público que vai usar. E assim, às vezes a pessoa tem um problema de pressão, tem um problema cardíaco, um problema renal, e tá ali tomando cápsula e não sabe como aquilo vai É, reagir no teu corpo a longo prazo. porque o nosso corpo é uma máquina que funciona
na integralidade, né? Estudando alquimia, a gente vê muito isso, né? Que às vezes a questão de comprar um remédio na farmácia ou comprar um sabonete de enxofre, ele vai te resolver um problema pontual, ele vai diminuir os sintomas, né? Por exemplo, aqueles negócios de espirrar no nariz quando tu tá com rinite, sinusite e tal. Aquilo resolve tu parar de sentir coceira, mas ele não vai na Não vai causa. tratar a causa, né? Ele não vai tratar a causa, ele é uma remediação, né? De um sintoma, para que tu. É óbvio que ninguém gosta de ficar sentindo coceira no nariz, coriza e tal. Ela vai, né, usar aquilo pontualmente. Mas na alquimia a gente estuda um pouco mais sobre a questão mais holística, né? Da integralidade do tratamento, né? Aquilo ele pode ter uma causa que muitas vezes tu vai afundando, 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 afundando e ela não é só uma rinite, ela tem outros fatores, né? Que Para provocam aquele que estado, né? provocam aquele estado. Então, né? Até a dermatite mesmo, tem muitos fatores que são ali psicossomáticos que estão manifestando e as pessoas não entendem. Olha, tem uma causa que é um pouquinho mais profunda, vai um pouquinho mais além. Não adianta você tratar só aqui, nesse momento presente, que ali na frente ela vai voltar. E a Lua aqui, ela tá falando uma coisa muito interessante, ó, que na regulamentação no Brasil tem mais cunho comercial e político, e pouco se Total. leva em conta o benefício para o paciente. Porque, claro, né, assim, eu não gosto de falar isso porque parece assim que eu sou a que levanta a bandeira contra a farmácia, né? Não é isso, né, gente? Eu acho que a farmácia ela é muito importante, ela precisa existir. Mas a gente tem que levar em consideração que para o sistema capitalista, quanto mais doente a gente se sentir, melhor é, porque mais a gente vai na farmácia e mais a farmácia vende remédio. Para a gente É um achar que a gente fato. está se sentindo bem, né? Isso E é um aquele fato. remédio farmacêutico que você vai tomar vai dar um dano em outro lugar. Isso é fato, gente. Isso assim, é comprovado. Às vezes você está tomando ali, sei lá, um remédio para enxaqueca ou para crise de ansiedade, para depressão. Se você não tomar um Pranzol, vai dar dano no seu estômago. Você vai passar mal, você vai ter E, refluxo. e assim vai, né? Então, assim, claro, são muitas camadas essa questão, né? Eu sou muito defensora do natural, parece que eu sou contra a ciência ou contra a indústria, e não é nada disso, né? Não sou contra, né, gente? Que fique bem claro. É importante, as pessoas precisam tomar remédio, elas têm que se tratar e tudo mais, tem que tomar, é isso aí. Só que essa questão, né? Entrando aqui num outro campo, né? Falando disso, assim, existe uma lei que tramita lá no Congresso Federal há mais de 20 anos para que a saboaria natural seja regulamentada no Brasil. E ela não é. Agora a gente conseguiu a aprovação esse ano de uma regulamentação, que está tendo inclusive uma consulta pública da Anvisa, né? Para saber sobre isso, assim, para as artesãs de cosméticos e de sabões e de perfumes se manifestarem sobre como são as suas produções, o que elas acham válido, o que não acham e tal. Ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, né? Mas já se deu um passo a mais porque teve alguém lá em cima que se interessou por aquilo ali, que achou aquilo ali era uma causa importante e que pensou assim, vamos valorizar esse trabalho, porque esse trabalho é importante, né? E é um E faz trabalho que diferença, né? mantém as casas muitas famílias, né? Tem pessoas que trabalham só com a parte de cosmetologia e saboaria Verdade. natural, com todo o cuidado necessário, né? Que se tem que ter. E é uma atividade totalmente legal. E assim, né, gente? Não é puxar barra pro meu assado, né? Mas o sabão que a gente faz é 1000 vezes melhor. É sabão de verdade, né? Não tem nada Não tem que. ali 1 litro de Lauril para você só sentir a espuma e às vezes não vai trabalhar É, nada, por exemplo, né? e nem, e nem mesmo alguns componentes que tem em tinta de parede também tem em tinta em sabonete que vocês vão passando na pele. Quem é que já não percebeu assim a coisa de cotovelo tudo esbranquiçado, canela toda Sim. branca? É por causa de sabonete. Vai comprar um sabonete, usa um mês de um sabonete natural. Ah, mas sabonete natural é caro. Bom, mas aí tu compra um sabonete da indústria de, sei lá, R$ 3, R$ 6 e taca aquele creme hidratante na pele, né? Usa, Exato. eu desafio vocês a usarem
um mês de sabonete natural para ver se não some tudo os esbranquiçados da pele e não precisa usar creme hidratante. Usa só se quer. E muda. Cami, Cláudio está perguntando aqui sobre a intoxicação de flúor na pasta de dente, se isso é real. Eu não sei responder essa pergunta. Eu nunca fui a campo, assim, profundamente para saber sobre a questão de flúor. Eu sei que tem muitas pessoas no campo da própria odontologia que já são contrárias ao uso de flúor. Ainda tem pessoas que seguem dizendo que não tem nada a ver, tem estudo científico que comprova que isso, que aquilo, e tem outros que dizem os estudos científicos são todos comprados. Então, assim, Sim, eu sim. não sei, eu nunca estudei a questão, porque eu também não faço creme dental. Então, eu não tenho esse conhecimento para responder um sim ou não, assim, não sobre Sim. flúor eu não sei. Cami, você falou ali atrás sobre o processo natural, né? Eu também sou muito naturalista e hoje eu vejo que tem, assim, um certo... Não seria nem só um preconceito, tem algo a mais, mas não vou entrar nessa temática política, contra a homeopatia. E a gente não só, enquanto a buscadora assim, de ancestralidade, mas como estudiosa de homeopatia, de processos naturais, a gente sabe que tem efetividade. Por exemplo, um chá ali muito bem processado, se fizer uma decocção ou outro processo, ele vai ter um efeito ansiolítico, por exemplo, e não vai ser tão viciante como no caso do popular clonazepam, que hoje todo mundo toma clonazepam. As pessoas não sabem que clonazepam é um remédio de intervenção de emergência. Ele não é de uso contínuo. E às vezes isso pode ser substituído sim por chás e outros processos homeopáticos que vão ter o mesmo efeito. O que você Sim. acha desse processo da homeopatia no tratamento das coisas assim, de transtornos modernos, né? Eu acho, Lu, que tem questões bem importantes nessa tua pergunta, porque assim, a medicina dura, né, por assim dizer, assim, a medicina da farmácia ou a medicina tradicional, eu acho que eles fazem um trabalho muito importante, né? Obviamente. E quando eu sugiro para uma pessoa tomar uma tintura ou um xarope ou alguma coisa feita pelas minhas mãos, eu sempre deixo claro de que aquilo ali não é para parar com a medicação que ela está tomando e que o médico receitou, tá? Não vai parar. Eu acho que essa questão do tratamento da fitoterapia e da homeopatia, ela é um auxiliar, né? Eu vejo mais a questão das ervas como uma prevenção do que como um tratamento. Eu sei que as Sim, ervas elas podem tratar, elas obviamente tratam, e, inclusive existem muitos compostos da farmácia, remédios farmacêuticos que são feitos com plantas, obviamente, né? Mas eu sempre acho que a gente pode utilizá-los como tratamento complementar àquilo que a gente já está fazendo, né? sim. Eu nunca vou orientar, até porque assim, eu não tenho formação formal em fitoterapia, né? Tenho pelos anos que eu estudo, mas tudo informalmente, né? Eu não tenho graduação, né? Nesse tipo de coisa. Então, eu evito muito fazer medicamentos, né, fitopreparados, porque eu não posso, enquanto pesquisadora informal, eu não posso nem dizer que eu faço um fitoterápico. Eu não posso. Sim, sim. Eu tenho que dizer, o meu é um preparado. Mas eu não posso atribuir palavras como tratamento ou como cura. Cura, Deus o livre, né? Não. E eu Então, acho totalmente errado falar isso, né? Tu não pode falar esse tipo de coisa. Então, eu acho que as ervas, elas podem ser, sim, usadas mais nesse campo da prevenção, né? Por exemplo, assim, uma coisa que acontece muito aqui na região onde eu moro, aqui Serra Gaúcha, é muito frio. É frio a maior parte do tempo, né? Então, a maior parte do tempo, as pessoas estão gripadas, né? Com dor de garganta, com muita tosse e tal. O que eu geralmente faço? Eu faço uma garrafada que vai, sei lá, 15 tipos de coisa diferente e que a base é metade de vinagre e metade de mel. Eu misturo mel e vinagre, faço uma quantidade e faço um maceradão de planta ali com alho, com limão, com cúrcuma, com própolis, com um monte de coisa. E o que eu faço? Eu vou dando aquilo ao longo do ano para mim e para os meus filhos, para que quando chegue o rigor lá
do inverno, eles não fiquem gripados com tanta facilidade. Então, eu acho que é mais legal a gente usar as plantas no nosso dia a dia como auxiliares do que propriamente usá-las como um socorro. E eu não estou dizendo que elas não possam ser usadas como socorro, né? Elas podem, Mas elas o devem. uso contínuo faz diferença, né? Minha mãe Só está que o. comentando aqui dos xaropes caseiros, que a minha avó fazia, minha tia Leni Aham, também fazia uns maravilhosos. Só que isso nossa alimentação ao longo do tempo também foi mudando. também. Antigamente não tinha mais o hábito assim, de comer É, fruta, legumes, chá, é. esses princípios mais básicos. E hoje em dia a gente está muito no industrializado, no rápido, então acho que altera bastante. E esse fator preventivo que você fala de reinserir esse mecanismo vai fazer resultado a longo prazo também. E isso tem também outra coisa, Lu, nisso que tu fala, sobre essas questões da fitoterapia e da homeopatia ser um pouco assim. Às vezes tu fala com algumas pessoas que são mais técnicas ou dessa área mais da farmácia ou da própria medicina, elas meio que até debocham de quem acredita que planta ajuda, né? Elas Sim, colocam num sim. lugar de meio que de chacota, assim, meio no mesmo lugar que a astrologia toma hoje em dia, né? Não a astrologia que a gente estuda e a astrologia que a gente pratica, mas aquela astrologia, assim, né, do signo do horóscopo e tal, ali do jornal e tal. A fitoterapia, ela foi relegada num lugar meio de, assim, ai, é coisa de gente que não tem muito conhecimento, né? É coisa de gente, assim, que não tem estudo. E a É do jovem verdade. místico. Exato. E, na verdade, antes de existir as pílulas, existiam as plantas, né? A humanidade, ela foi observando por empirismo o que é que curava, o que é que matava, o que era bom para isso, o que era bom para aquilo. Então, são coisas que a gente pode e deve utilizar, né? Só que a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Uma coisa, por exemplo, que ainda existem e aí para colaborar com esse lugar que a fitoterapia ou a homeopatia tem, no Brasil não tem amplos estudos científicos de comprovação de coisas, né? Nos Exato. últimos anos, os óleos essenciais eles estão sendo mais procurados e mais utilizados e as pessoas estão se informando mais a respeito, né, do uso de ervas e do uso de fitoterapia e do uso principalmente dos óleos essenciais. E isso eu acho que é um grande ganho porque a gente faz com que a ciência se interesse em pesquisar mais, para que a gente que trabalha com isso tenha mais embasamento crítico, embasamento científico. Ah, tu quer que a ciência diga, ó, tá aqui, a ciência tá dizendo. Mas uma coisa que já é amplamente comprovada por quem trabalha com óleo essencial de orégano, por exemplo, e aqui, né, gente, volto a dizer, eu não tô dizendo para ninguém pingar a gota de orégano e tomar, tá? Não é isso. Tu tem que saber como usar, tu tem que saber diluir. Óleo essencial é uma coisa muito perigosa de intoxicar. Então, não pode fazer por conta, tá? Não pode achar que é só pingar um monte de gota. O único E óleo sair essencial, esfregando na pele de o qualquer único, jeito, o, não é assim. não é, gente, não é. O único óleo essencial que pode esfregar puro na pele é lavanda. O resto tudo pode dar problema, tá? Não, não pode. Tem que procurar alguém que saiba ou ir estudar para saber fazer, tá? Verdade? Mas existem componentes químicos no óleo essencial de orégano que são tão ou mais eficientes do que a amoxicilina, tá? Isso é uma pesquisa que já existe, podem procurar aí em artigos científicos escritos em inglês, inevitavelmente, mas é verdade. Então, eu acho que o campo, a gente está ganhando um pouco mais de espaço, assim, sabe? Nessa comprovação e sair um pouco desse lugar de charlatanismo, né? Porque tem muita gente Sim, sim. que faz uma prescrição de um remédio fitoterápico ou até de uma garrafada, que nem essas que eu faço para minha família e tal, e que ganha, né? Que ganha status de charlatão, ou isso aí nem é e Já tal. passei por essas também, quando eu manipulava floral e homeopatia. As pessoas Pois é. olhavam e eram, tipo, e era eficiente. Eu tenho, assim, tem um caso próximo de uma pessoa que estava em uma situação hospitalar.
a glicemia não baixava por nada, 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 nada. Vários tipos diferentes ali de insulina sendo aplicados constantemente e não baixava. A pessoa pegou manipulado homeopático, falou, eu vou tomar e vai regular. Aí ficou todo mundo meio... Tomou questões assim de minutos, a glicemia pum, assentou, normalizou. São coisas muito incríveis, assim. E também, né, Lu, aproveitando, eu acho que tem um outro campo nessa pergunta que tu fizesse, que é muito importante da gente falar também, que a gente vive, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? As Sim, pessoas, elas querem resultados de imediato. E a gente sabe que planta tem o tempo dela. Então, o que acontece né, com um remédio ali que tu toma para, sei lá, parar uma tosse, um xarope industrializado? Ele pode cortar a tua tosse na hora, tu pode passar 1, 2 dias sem tossir e tal, tu vai parar de tomar, vai voltar tudo. Só que sim. a questão da expectativa que as pessoas têm, as pessoas querem o seu problema resolvido ali, agora. E aí eu digo assim, tu quer uma tintura para tomar, para questão de insônia e tudo mais? Porque ela vem me perguntar, né? Ah, tu tem alguma coisa aí? Eu não tô conseguindo dormir e tal. Ah, eu tenho uma tintura que eu posso te... Daí eu digo pra pessoa, vou te entregar esse vidrinho aqui com 30, 50 ml. Tu vai tomar 30 gotinhas diluído em água, no mínimo 2 vezes por dia. Tu tem que tomar de manhã. O ideal seria que tu tomasse de tarde e que tu tomasse de noite também. O ideal. Ah, não tenho tempo. Bom, então daí tu toma, então, de manhã ou de noite. Bah, mas lembrar de tomar os dois, bah, não sei. Exato. Daí, claro, daí para esse tipo de pessoa fica mais fácil tomar uma aquele Rivotril. Claro que é. Exato. Vai apagar, entende? Daí a pessoa toma 3 dias e me diz, ai, não faz efeito. Bom, só que um corpo completamente intoxicado por todos esses remédios de tarja preta, ele leva no mínimo de 3 a 6 meses para se liberar daquelas substâncias, até que um coitado do mulungu da vida consiga chegar lá e abrir uma brechinha para conseguir trabalhar, começar a Verdade. trabalhar naquele campo, entende? Então, uma coisa Sutis, que é... os efeitos que vão ser sutis ainda, né? Vai começar um processo de adaptação até ele chegar ao objetivo, que é trazer uma tranquilidade, uma qualidade do sono melhor. Exato, e daí muitas vezes a pessoa sai da minha casa com uma tintura, uma coisa, e daí uma semana depois eu vou perguntar para ela como que ela tá, como que ela está se sentindo e tal, e ela me diz, ah, eu parei de tomar porque não tava fazendo efeito. Poxa, né? Daí assim, daí não sei, eu acho que a gente precisa, a gente enquanto herbalista, a gente também precisa fazer um trabalho de conscientização das pessoas nesse campo, Sim. né? É importante que eu traga conhecimentos para as pessoas, dizendo que as coisas, que a natureza tem um tempo que é diferente desse tempo, dessa roda capitalista maluca que a gente vive de alta produtividade e trabalho enquanto eles dormem e essa coisa arada. A natureza, ela funciona em outro ritmo, o tempo não é igual, né? E essa coisa também da ciclicidade da natureza e da gente aprender, porque essa sociedade ela tá sempre dizendo pra gente que a gente tem que estar produtivo e feliz e realizado e realizando e conquistando o tempo todo. Mas se tu vai ver os ciclos da natureza, eles não funcionam assim, né? As árvores tem vezes que elas têm frutos, tem vezes que os frutos caem, tem vezes que tem muitas flores e exuberância, tem vezes que não tem folha nenhuma. Verdade. E a nossa vida também é assim. Então a gente não tem que estar produtivo, feliz, empolgado e maravilhoso o tempo inteiro, né? E dá Eu até acho que a para gente tem que adaptar os aprender a viver com conhecimentos ciclos. dá até para adaptar os conhecimentos da erva nesse processo, né? Que hoje em dia é muito assim, ah, eu acordei, vou tomar um café, vou tomar um termogênico. Ah, eu preciso almoçar, preciso dar mais uma acordada, vou tomar um energético. Aí chega a noite, eu tô muito acelerada, deixa eu colocar um Rivotril na língua que eu vou dormir. E são coisas que podem ser ali, manipuladas naturalmente, que vai ter um efeito positivo, mas não tão agressivo. Exatamente. É por causa do imediatismo, né? A questão Infelizmente, a gente está aí numa coisa que eu, assim, às vezes eu fico, né? Aí as pessoas também, dentro do campo da perfumaria, né? As pessoas muito me perguntam assim, ah, mas por que o meu perfume não pode ficar pronto em 3 dias? Porque não pode.
Não é assim que funciona a perfumaria natural. Não é. Eu Não é trabalho no... sintético, né? Para uma Não é larga escala sintético. repentina. É, e dentro da perfumaria, por exemplo, né? Às vezes já aconteceu de eu fazer, porque perfumaria é um eterno campo de testes, né, Lu? Por mais que eu esteja trabalhando com perfumaria aí há muito tempo, né? As plantas são organismos vivos. Às vezes já cansou de eu botar, por exemplo, sei lá, 2 gotas de... Hoje eu tô falando mal de canela, né? Ai, perdoa. Não é falar mal, é falar a realidade. Cansou de eu botar 2 gotas de canela num perfume e na hora que eu fiz, nossa, tá maravilhoso. Passou 5 dias na geladeira, abria, só sentia a diaba da canela. Meu Deus do céu. Aí, ou eu conserto, ou eu faço de novo. Então, assim, eu tenho que ter um tempo de maturação e de entender como é que elas vão namorar ali dentro do frasco, né? Muitas vezes ali um sândalo, ele vai se envolver carinhosamente com aquela baunilha, vai dar um match bonito ali e tal, que vai construindo, assim, vai ficar lindo, maravilhoso. Mas tem vezes que eles vão se pegar no pau ali dentro que não vai dar certo, entendeu? E vai Então, todo esse processo laboral, né? De ver como vai reagir. E você acha que a frequência da pessoa que está, por exemplo, a pessoa para quem você está manipulando o perfume, a frequência dela pode atingir também nessa combinação energética, fitoenergética ali que está gerando no perfume? eu acho, Lu, que, assim, eu acredito que energia é tudo, né? Tudo, tudo, tudo é energia, né? A gente sabe disso, a gente só a gente finge que não sabe, não bota em prática, mas tudo é energia, né? Então, como quando eu vou fazer um perfume, eu já converso, né, com a pessoa e eu já meio que entendo o campo vibratório que ela tá ali e o que ela precisa para elevar o campo vibratório dela, eu vou colocar plantas específicas que vão ajudar a energia da pessoa a trabalhar naquele campo para onde ela quer chegar. Vamos Sim. dizer assim, né? Só que também, perfume natural é uma coisa tão encantadora que é uma coisa muito louca, assim, porque conforme a tua vibração e o dia que tu tá vivendo e a maneira como tu tá levando a tua vida e tal, exatamente o mesmo perfume tem dias que vai exacerbar um sândalo porque tu tá precisando um pouco mais que ele te ajude. Tem dias em que tu vai sentir mais um pouco de cheiro da baunilha porque tu tá precisando de um dia mais que alguém te acolhe, que te dê um abracinho, assim. Tem dias que tu vai sentir bergamota o dia inteiro, porque tu tá precisando dar um up, tá muito para baixo, tá precisando de um cítrico, assim. Então, o perfume natural, ele é tão incrível e tão maravilhoso que ele vai trabalhando na tua modulação também, sabe? Ele vai Fantástico. trabalhando, eu já recebi relatos de pessoas que têm um perfume que eu fiz e que dizem, ai, teve tal dia que eu senti só isso. Teve tal dia que eu abri e parecia outro perfume, no outro dia parecia. E falando assim, isso pode parecer um terror, né? Porque se tu pensa assim, nossa, eu quero um perfume que cheire igual todo dia. Só que isso é uma coisa criada pela indústria, né? Eu, particularmente, acho que isso é o mais bonito da perfumaria natural, né? E vai Dele, dando sinais, né? Isso é muito fantástico. dele ir trabalhando conforme a tua, né? Da gente ir se adaptando aqui nós dois e tal. Olha, tipo um relacionamento, sabe? Uma curiosidade sobre o seu perfume que eu notei, vou te contar agora. Ah, Cláudio tem um olho claro. E quando ele veste determinada roupa, dependendo de como tá o tempo, o olho dele fica mais claro ou mais escuro. aham. Sempre que ele usa o perfume, o olho dele fica mais claro, mais verde. Sempre. Olha, que coisa incrível. Ai, eu adorei essa história. Ai, eu adoro essas coisas assim que acontecem, né? O Eu vou melhor tirar foto relato. dele sem perfume e dele com perfume Isso, para me você ver a manda. diferença. Ai, quero. O melhor relato que eu já recebi na minha. Não o melhor, eu gosto de receber todos, né? Até assim. Eu adoro quando as pessoas fazem perfumes, eu adoro que elas me mandem áudios e me falem e tal. Eu acho que um dos mais clássicos foi um de uma prima minha, muito querida, assim, ela mora em Santa Catarina e o marido deu presente o perfume de aniversário para ela. E aí a gente fez a entrevista online, né? Porque é possível fazer um perfume online, né? Sim. Claro, não tem toda aquela coisa legal de tu cheirar os óleos essenciais presencialmente e tal, não tem o teste olfativo. Mas aí eu vou fazer um teste olfativo contigo
através da tua descrição de aromas e através do que tu já usou na tua vida, né? Gosto disso, não uso isso e tal. E aí eu fiz o perfume e tal, mandei o perfume e ela demorou semanas para me responder, assim. E eu, né, tá. Aí quando ela resolveu me responder, ela me mandou vários áudios, assim. E o primeiro áudio é maravilhoso porque ela disse assim: quando o perfume chegou, eu odiei ele, eu detestei. Eu pensei assim, meu Deus, o que essa mulher fez? Eu falei para ela tudo que eu gostava e o que eu não gostava. E, meu Deus, parece que ela só notou o que eu não gostava. E aí ela não gostei. E aí ela disse que ficou sem jeito, porque a gente se conhece e tal, ela ficou sem jeito, né? Disse, como que eu vou dizer pra ela que não gostei, né? E eu sempre digo pra pessoa, se tu não gosta, tu pode devolver. Manifesta, né? Tu pode devolver o perfume e tu pode me contar, né? E aí eu sei que daí depois nos outros áudios ela disse assim, daí o tempo foi passando e eu fui deixando e tal. Aí teve um dia que eu resolvi abrir aquele frasco de novo. E daí eu borrifei aquele frasco em mim, assim, eu fiquei meio assim, mas aí depois passou um tempo eu pensei, nossa, acho que gostei até. Aí depois no outro dia botou de novo, eu acho que agora eu gostei. E daí eu sei que o final, o último áudio, era ela dizendo assim, como que eu fiquei esse tempo todo sem esse perfume? Ele transformou a minha vida. Eu amo esse perfume. Então, tipo, eu amo essa história. Porque ela odiou o perfume. Ela achou ele péssimo. E aí ela foi, né? As coisas foram acontecendo e ela deu uma chance para ele de novo. E ele foi mostrando para ela o quanto ele poderia ser transformador, sabe? Eu adoro essa história. Meio que eu vim pra isso aqui, né? Tipo, nude sim, perfeito. Me dá uma oportunidade, nunca te pedi nada, né? Eu acho essa ideia maravilhosa. E isso é o que mais me fascina no mundo da perfumaria natural. Dele não ser uma coisa de plástico o tempo todo igual, né? Porque brasileiro também tem fixação por fixação de perfume, né? Brasileiro quer que perfume dure 48 horas, que eu tome banho e que o perfume não saia de mim, né? Gente, isso é uma coisa cultural. É pavoroso. Gente, me desculpe quem gosta, mas é pavoroso. Sabe, isso não é legal, assim. A gente tem que andar conforme a modulação da própria vida, entendeu? E a vida não cheira bem o tempo inteiro, então, né? Calma. Exato. Cami, estamos caminhando para a última pergunta. Sim. Acho que a gente até falou disso, né? Na alquimia, em outras teorias, a gente fala bastante sobre a combinação dos opostos, os ingredientes que são, assim, muito perigosos, como os casos que você falou ali da belladonna, dentre outros, mas que elas podem ser trazidas para um contexto positivo. Até o caso do veneno de jararaca, que é transformado ali na farmácia e vira o captopril, um princípio ativo muito importante. Como que você combinaria isso, assim, com erva, por exemplo? Tem gente que gosta desse miticismo. O veneno da aranha tal, o veneno da cobra tal, vai combinar com a erva tal e com o condimento tal. O que que você pensa sobre? Eu acho que a gente tem que trabalhar naquela ideia de que usar não necessariamente é consumir, né? Então, se tu quer. Essa coisa dos venenos e tal, e dessas ervas que são consideradas mais perigosas, isso me atrai e tal. Em primeiro lugar, conhecimento. Estuda. Estuda em fontes confiáveis. A gente no Brasil, infelizmente, tem pouquíssimo material de estudo sobre isso. Então, assim, tem que procurar artigos em inglês, bota no Google Tradutor ali, existem ferramentas de tradução hoje em dia que podem nos ajudar muito, assim. Então, quer conhecer sobre ervas que são mais tóxicas e que tem, né? Primeiro lugar, estudo. E nem se a pessoa não... eu não estou pensando em consumir. Às vezes, a própria manipulação de uma folha de uma erva já pode te dar uma alergia braba, uma queimadura, uma coisa muito louca. Então, tem que estudar, em primeiro lugar, né? Para tudo, para trabalhar com qualquer tipo de erva, mas principalmente essas mais perigosas, né? Só que eu também acho que a gente pode utilizar elas de maneira ritualística, né? Então, tu pode cortar um pedacinho, que nem a pessoa que tá falando sobre trombeta, né? Que é a que eu tenho aqui, crescendo no meu quintal. Tu pode cortar uma folhinha. Eu sei que isso aqui é tóxico. Em primeiro lugar, bota uma luva, né?
bota uma luva, tira uma folhinha ali daquela trombeta, bota dentro de um saquinho, faz um amuleto de proteção para o teu campo espiritual. Tu tá trabalhando com a energia da planta e não com a toxicidade química dela propriamente dita, né? Sim. Tu vai poder fazer um amuleto de proteção porque essa planta ela é tóxica. E ela pode estabelecer um campo de proteção para tua energia, né? Ou, a gente tá fazendo aqui um trabalho aí vamos devolver aí uma coisa que nos mandaram, né? Vamos fazer um trabalho e tal. Taca ali folha de trombeta ali junto no teu feitiço com as velas que tu vai usar e tudo mais. Só que isso, né, eu às vezes, para as pessoas que não são desse mundo de bruxaria, de magia, eu pareço a tia louca que conversa com as plantas, né? E tudo bem, não tem Me problema. identifico. E tudo bem, não tem problema, eu aceito esse lugar, né? Porque é o que com a maneira como eu trabalho com elas. Então eu vou lá, eu converso com ela, eu digo, amiga, eu preciso aqui trabalhar com a tua energia, eu gostaria. Essa coisa de intencional que tu precisa, né? Correndo atrás das trombetas. A minha só tem folha, Cláudia. Quando der flor, eu te mando pelo correio. A gente pode, né, trabalhar de outras maneiras, assim, para quem acredita nessa questão do campo energético e da personalidade da planta, né? Tu pode fazer um amuleto, né, um saquinho, um mojo, né, como se tem na cultura hoodoo, né? Tu pode fazer um ritual de proteção para tua casa, tu pode fazer alguma defumação é perigoso porque tu vai inalar, né? Então, assim, trabalha com ela simbolicamente, sabe? Trabalha com essas plantas no campo do simbólico antes de qualquer intervenção tópica que tu queira fazer, sabe? Esfregar na tua pele ou consumir, nem pensar, né, gente? Consumir tem que, assim, Pelo amor. Igual tem o que povo que toma chá de lírio. Pra quê? Não, e daí também tem aquela questão, né, Lu? Eu não sou contra essa galera que fica fazendo ritual de ayahuasca e de todas essas plantas e tudo mais. Eu mesma já fiz, né? E eu tomei uma vez e foi o suficiente para mim, assim, eu nunca mais na minha vida inteira eu quero tomar ayahuasca, assim, foi uma coisa muito louca e eu não vou fazer de novo. Mas eu acho, só que também existe aquela questão de tu transformar aquela planta numa muleta, né? Exato, e outra Cara, finalidade, né? Até na não, magia sombria, as pessoas pensam muito assim: o campo da magia sombria é mais perigoso é o cemitério. Gente, uma plantinha, uma folhinha que você coloca numa magia específica, você destrói a vida de alguém. exato. Então, assim, a gente tem tantas maneiras de trabalhar com as plantas, né? Só que isso requer a gente abrir a nossa cabeça para pensar em outras formas de utilizar que não necessariamente tomá-las, né? A gente pode trabalhar deixando elas no nosso altar como uma oferenda, né? A gente pode trabalhar fazendo amuletos, a gente pode trabalhar simplesmente cultivando ela no nosso quintal e observando como ela cresce, do que ela gosta, conversando com ela, né? Eu sou a tia que conversa com as plantas, com os gatos e tá tudo bem. Cami, vou te fazer uma pergunta polêmica, assim, uma coisa minha. Tem gente que gosta de pegar ali as determinadas plantas, quais sejam, e fazer agora aqueles quadrinhos de resina. O que que você pensa? Eu acho deplorável, tanto com planta quanto com ervas. O que que você pensa? Eu acho. Tu sabe que eu já me peguei numa questão filosófica sobre isso, né? Porque eu penso assim, nossa, vamos eternizar a planta aqui nesse plástico extraído de fóssil, né? De petróleo e tal. Ao mesmo tempo que eu acho esteticamente muito bonito, eu acho tão bonito, né? Eu fico pensando, cara, qual que é a finalidade desse negócio? Eu não vou te negar que eu acho bonito. Eu compraria um negócio desse? Não compraria, né? E também porque eu acho que planta é um negócio tão sazonal e tão feito para não durar, que daí tu vai lá e coloca ela dentro de um quadrado de resina para tu tê-la para sempre. Para que eu vou querer tê-la para sempre, né?
E fica com uma Aí, energia presa ali também, né? Assim, a planta é tão viva, parece que a energia fica é, condicionada. eu acho bonito, mas eu não, sabe assim, é aquela dicotomia entre o achar bonito e o pensar, mas quem é que teve nessa ideia? O estético e o Mas funcional. esteticamente é bonito. Mas, por exemplo, né, agora tu me deu a Vanessa, era uma amiga minha que ela trabalhava com os incensos. Ela fazia, ó, ela fez um negócio, só que é com planta de verdade, ó. E é que é um E vidro, lindo. né? Ela fez o processo de desidratação das flores e tal. E aí ela fez um quadrinho. Eu acho isso aqui, né, dentro do meu campo, que defendo o natural e que busco mais o natural, eu gosto mais desse tipo de coisa do que uma coisa que vai botar uma planta coitada dentro de uma resina, né? Mas Sim. Cami, estão te perguntando aqui, amuleto com guiné, arruda, pimenta, canela, alecrim, espada de São Jorge. É uma boa combinação? olha, uma combinação explosiva. É uma combinação que tem aí um monte de elemento fogo, né? Dependendo do que a pessoa quer fazer. É para tipo para proteção, é para deixar com ela mesma e tal. Porque o que acontece? Às vezes, quando a gente mistura muita planta, entre aspas, nervosa, tipo arruda, guiné, canela, todo mundo bem nervoso, né? Tem uma combinação assim de elemento fogo naquilo ali, né? É o que a pessoa tá querendo, ela tá precisando mesmo, assim, de muito, muito elemento fogo na vida dela, oh, beleza. Às vezes, não é isso. Às vezes, tu vai usar um amuleto desse e daqui a pouco tu vai ver que tu vai viver irritado. Deus, tô irritado, tô irritado. Por quê? Será? Por quê? Daí, né, às vezes dá uma baixada. Então, depende para que a pessoa quer. Ah, um amuleto de proteção. Quero proteção e para abrir caminhos. Aí, ó, tu tem duas finalidades de campos diferentes, né? Eu acho assim que que proteção, tu pode ir pelo campo de Guiné. Eu adoro a combinação de Guiné, arruda e espada de São Jorge. Uma porque o que são plantas que não são necessariamente. Eu não sei agora dizer se arruda é nativa brasileira, acho que não. Mas Eu acho que não sei Guiné também. acho que Guiné e Espada de São Jorge, sim. Eu não tenho certeza no que eu tô falando. Mas essa coisa da gente conhecer a flora do lugar onde a gente vive também fala muito com a nossa ancestralidade, né? Fala muito com o lugar da onde a gente vem, né? Também existe muita glamorização aí no mundo da magia que quer trabalhar com mandrágora. Poxa, amiga, mandrágora. Não, né? Ah, eu quero um carvalho branco, Eu quero, ai, raríssimo. bolotas de carvalho. Não, né? Vai trabalhar com um olho de boi aqui, aquele que se usa em religiosidade de matriz africana e tal. A gente tem que saber valorizar o que existe no nosso território também, né? É importante, eu acho. Então, Fantástico. eu acho que para proteção eu trabalharia ali no campo de arruda, Guiné, é muito bom. Uma coisa que é ótima para dar uma limpada, melhor do que sal grosso, banho de café. Faz um café. Eu sei que o café tá caro, gente, eu sei. Mas assim, né? Não tem a pena, é um investimento na sua energia. Faz um banho, um café bem forte lá, toma banho e dá uma jogada de café aí em cima desse corpo, dá uma liberada na energia, né? Depois, se achar que liberou, que tá desgastado demais, faz um banho de alecrim para dar uma recarregada na bateria, alecrim, manjericão, né? O básico é o que funciona, na minha opinião. Perfeito. Gente, estamos caminhando para o fim da live, 1h30. Quem tiver dúvidas, aproveite. Cami, fala um pouco enquanto A isso. gente já falou 1h30. 1h30. Nossa, como falamos? Cami, eu queria que você falasse assim, para as pessoas que estão interessadas em procurar o seu serviço, como fazer esse contato, além dos links lá do site, como é feito o agendamento, o tempo, tá, gente? Tem que esperar um pouquinho para o produto chegar, ser feito e tudo mais.
Então, eu tenho, né, o Instagram aqui que eu tô falando com vocês, que é o @apoteca moderna, né? Ali também tem o meu contato do WhatsApp. Quem quiser conversar comigo pelo WhatsApp, estou sempre disposta a atender todo mundo. Eu faço atendimentos de perfume personalizado, mas eu também tenho um site, né, que é o www.apthc.com.br, que tem o link na minha bio aqui do Instagram, tem o link que leva para a loja. Lá na loja tem os produtos que eu tenho para vender no momento, né? Tem sabonetes, tem cremes, tem óleos, tem os perfumes de linha que eu tenho geralmente, né? Então eu tenho produtos que eu quase sempre tenho, mas eu também faço o trabalho dos personalizados, né? Se uma pessoa quer um perfume que é feito único exclusivamente para ela, eu faço atendimento online também, faço atendimento presencial aqui na Serra Gaúcha, né? Mas lá no Gente, fica site a tem dica, tá? as informações. Vai presentear, já monta um kitzinho de perfume personalizado, sabonete, um creminho. Cláudio, fica a dica pro Natal. Está Fica a chegando. dica, Cláudio. Ah, eu quero, né, agradecer publicamente vocês, assim, vocês são pessoas com quem eu aprendo tanto, eu admiro tanto. Tu, Luciano, Cláudio, eu adoro vocês. Vocês são pessoas que são referências para mim, tá? Então, muito obrigada pela oportunidade, né, de ter me dado para eu ter feito um perfume para o Cláudio, foi muito legal. Tu sabe que o perfume do Cláudio, assim, né, ele sabe os motivos, né? Tu também sabe, o perfume do Cláudio foi desafiador para mim, assim, porque eu sou a mais mercurial do rolê, assim, né? Eu sou regida por Mercúrio em tudo, né? Mercúrio é o meu patrono de trabalho, então eu sou assim, né? Eu tô sempre assim, flutuando e tal. E o perfume do Cláudio, ele me botou no chão, assim, tipo assim, vai que agora tu tem que trabalhar com esse negócio aqui. E foi maravilhoso, gente. Nossa, foi assim, muito intenso. E foi maravilhoso fazer o perfume do Cláudio, eu amei. E ele ama. Minha mãe tá te falando que precisa de óleos essenciais. Mãe, depois eu vou te mandar o contato dela no WhatsApp. Ela é babadeiro. Isso. Falem Tami, comigo. quero te dizer assim que o carinho é recíproco. Para mim, você é uma das maiores alquimistas que a gente tem no meio da bruxaria. Seus produtos são fantásticos, maravilhosos, efetivos, potencialmente mágicos e energéticos. Muito obrigada, Lu. Eu fico muito feliz, assim, um elogio vindo da tua parte, para mim, ele vale muito, assim, porque eu te admiro muito. Então, uma É pessoa que é uma recíproco, referência Tami. para mim, enquanto bruxa e ser humano, assim, sabe? Muito obrigada É mesmo. gratidão. E gratidão, Cami, pela live, pela participação, pelos conhecimentos dados. Espero que a gente faça próximas e muitas. Ai, sim, é só me chamar. Eu não apareço muito, né? Não tenho costume de falar muito, mas muitas pessoas me dizem assim, ai, grava mais vídeos e tal. Vou me animar e falar mais, então. Grave. A porta Muito está obrigada, aberta e as gente. pessoas querem te ouvir. Sim, muito obrigada a todo mundo que participou aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar de alguma maneira, me mandem uma mensagem lá na Apoteca, visitem o site, se interessarem por alguma coisa, eu tô aberta para ajudar no que eu puder, todo mundo. Eu gosto de levar conhecimento sobre ervas adiante, porque acho que esse campo é tão interessante que eu gosto de falar para o máximo de pessoas possível, ajudar quem eu puder. Beijo, Um beijo, Cami. Lu. Beijo, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.